meu nome é Augusto César, eu sou médico cardiologista, tenho especialização pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, sou alquimista floral, formado aqui na escola, já tenho 12 anos aqui. Também faço parte do grupo de espiritualidade e doença cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente estuda isso, já como funciona a espiritualidade e a doença cardiovascular. E sou aqui supervisor no ambulatório de alquimia, onde a gente atende os pacientes, né, gratuitamente. E eu tenho meus alunos que participam e vão aprendendo aqui com a gente a serem terapeutas alquímicos. Eu escolhi para falar com vocês hoje de hipertensão arterial, diabetes e obesidade, que são 3 grandes doenças bastante frequentes na sociedade. São doenças agressivas e que precisam ser tratadas por quem puder e puder ajudar. Porque hoje a gente sabe que se você chegar para um indivíduo, seu amigo, que tem hipertensão, ou diabetes, ou obesidade, e falar assim, você está se tratando, você também ajuda. Né? Porque existe um certo, às vezes, descaso do paciente, ou por não conhecer a doença, ou por conhecer e não se tratar, que prejudica a evolução do quadro clínico dessa pessoa. Então, todos nós somos responsáveis, na realidade, por tudo. Né? E aqui a gente sempre está nesse mundo, um para ajudar o outro. Um faz o pão, outro faz o remédio, outro ajuda com amparo psicológico, outro ajuda fazendo um armário, etc. Né? Essa é a realidade do nosso mundo. Para isso que nós estamos aqui, para evoluir. Ninguém está aqui para regredir. Tá todo mundo, a filosofia do mundo é em expansão. O universo está em expansão, nós também estamos em expansão. Ninguém veio para regredir, e sim sempre para evoluir. Uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, mas todo mundo está aqui para evoluir e se ajudar. Então, vamos em frente aqui. Muito bem. Vou ter que vir por aqui mesmo. Então, vamos falar da hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela tem uma alta incidência e uma alta prevalência. O que é isso? A cada ano que passa, mais indivíduos se tornam hipertensos. E aí vai aumentando o grupo de hipertensos. Ou seja, a prevalência da doença é grande. Além disso, a doença ela aumenta a incidência e a prevalência com o passar da idade. À medida que nós vamos ganhando idade, a gente vai ter uma tendência maior para se tornar hipertenso. E a hipertensão arterial ela tem 2 momentos. O momento que você mede a pressão arterial, sei lá, 15 por 10, 16 por 15, 16 por 9, é um número. Mas por trás desse número existe toda uma agressão silenciosa que está ocorrendo na vida do indivíduo. Então, a hipertensão arterial, ela causa uma média de 300 mil mortes por ano. A hipertensão mata. Ou seja, um indivíduo a cada 2 minutos. O tabagismo mata a cada 1 minuto e o câncer 1 minuto no mundo. Mas a hipertensão são 300 mil mortes por ano. Então, é uma doença muito séria, que tem uma alta mortalidade e uma alta morbidade. 50% dos hipertensos brasileiros não sabem que são hipertensos. Os outros 50% que sobra, 40% vão no médico, saem com a receita, compram seu remédio, mas não têm a sua pressão controlada. Apenas 10% de todos os hipertensos nossos é que estão com a sua pressão controlada. Vão no médico, tomam o remédio, se cuida e a pressão está dentro da meta considerável como saudável. Então, se você estiver numa fila e cutucar o indivíduo da frente e falar assim, você tem pressão alta, né? Você tem 50% de chance de acertar. Aí você fala, não, e não está bem controlada, né? Ele vai dizer, não está. 90% de chance de acertar. Por quê? Só 10% dos hipertensos estão controlados e estão na meta. Ok? Muito bem. Quais são as consequências da hipertensão arterial? Ora, são muitas. Primeiro, que todo mundo sabe, conhece, derrame, o AVC, o acidente vascular cerebral, que pode ser hemorrágico, pode ser isquêmico, as necroses, os microinfartos que acontecem no tecido cerebral, levando a um processo de demência ao longo do tempo, doenças no olho, a retinopatia hipertensiva, que vai levar a dificuldade visual, as doenças cardíacas, como hipertensão, a hipertrofia ventricular, a insuficiência cardíaca, o aneurisma, a morte súbita, as arritmias, os próprios aneurismas arteriais, tanto de aorta abdominal como de aorta torácica, ainda a doença renal por conta da hipertensão arterial. Então, ela é uma doença bastante agressiva e silenciosa, porque às vezes o indivíduo não sente nada, tá?
Muito bem. Quais são os fatores de risco que levam o indivíduo a desenvolver hipertensão arterial? Fumo, bebida alcoólica, excesso de sal, sedentarismo, obesidade, a própria diabetes. Né? A raça negra tem uma agressão maior da hipertensão arterial. Quando eles são hipertensos, eles são muito hipertensos. Isso eles trazem desde quando houve a migração da África para cá. Né? Os que vieram muito resistentes ao sal, eles são difíceis de perder sal, então foi o que fizeram com que eles sobrevivessem na vinda para cá, mas em compensação é difícil você tratar, a doença é mais agressiva. Tá? Vamos em frente. A hipertensão arterial, então, tem essa nebulosidade, se não tratar. Então o indivíduo tem que tratar, porque senão ele vai caminhando para o obscuro. E assim, não adianta insistir, dizer, não, eu sou hipertenso, mas eu não trato. 15/10, fui no médico, medi não sei aonde, fui no posto e tal, mas para mim tudo bem, eu não sinto nada. Não adianta, é como se você estivesse empurrando essa pedra morro acima. Uma hora ela vai despencar, vai desmoronar. Então o que a gente tem que fazer? Inverter o quadro e livrar o indivíduo da hipertensão arterial. Não adianta insistir, mas eu não sinto nada. Aí você faz um fundo de olho, já está alterado. Faz uma função renal, opa, está perdendo proteína na urina. Não, mas eu não sinto nada, mas tem que tratar. Agora, o problema é que a hipertensão arterial, por causar poucos sintomas, quando ele toma remédio, aparecem alguns sintomas desagradáveis. Aí ele diz assim, não tinha nada, não sentia nada, agora tomo remédio e estou sentindo. Isso é muito comum. Mas aí a gente vai mostrando. Porque um indivíduo que tem, por exemplo, 14/10 e tem um fundo de olho alterado, essa hipertensão é muito mais agressiva do que quem tem 14/10 sem um fundo de olho alterado ou sem uma doença renal precoce. Percebe? Então, é muito importante, diga. Vamos deixar as perguntas para o final, tá? Assim eu vou tirando dúvidas, às vezes até com a apresentação no meio do caminho. Então é assim, tem que tratar, tem que cuidar. E aqui eu coloquei uma série de órgãos que são afetados quando a pressão está acima do que é considerado normal, tá? 12/8, 13/8 é considerado normal. Acima disso já é hipertensão arterial. Veja, eu tenho as lesões cerebrais por conta da hipertensão arterial, os infartos cerebrais, eu tenho a doença na retina, a retinopatia hipertensiva, as doenças cardíacas, a hipertrofia ventricular, o coração se torna hipertrófico, isso dificulta a atividade dele, ele pode ainda sofrer insuficiência cardíaca, depois esse coração se dilata e aí ele entra numa fase de difícil recuperação, podem aparecer as arritmias, os aneurismas de ventrículo, uma dilatação da câmara ventricular importante. Aqui as doenças renais, olha lá, a nefropatia hipertensiva, a hipertensão arterial, ao longo da sua evolução não tratada, ela vai lesar o rim desse indivíduo. E aí ele começa a fazer uma atrofia renal e, portanto, entrar numa insuficiência renal. Às vezes, o indivíduo passa muitos anos hipertenso e ele abre o quadro da hipertensão arterial clinicamente com uma insuficiência renal. Mas, nossa, mas subiu a ureia, subiu a creatinina, nunca senti nada. Quando ele vai ver, ele não tem mais rim funcionando adequadamente. Tá? Agora, existe um processo paralelo à hipertensão arterial, que é o processo da aterosclerose. O que é a aterosclerose? São placas de gordura que se formam nas artérias. Olha ela aqui. E isso vai ao longo do tempo, vai evoluindo, vai crescendo, chega um ponto que ela entope a artéria. Então, esse é o processo de aterosclerose. Ateroma quer dizer gordura, esclerose, endurecimento. Então, a artéria endurece pela placa de gordura. Essa é a doença que mais mata, por quê? Por AVC e por infarto. Tá? Então, essa doença. Então, o que é que forma quem que participa na formação do processo aterosclerótico? Olha só, hipertensão arterial. Então, além daqueles estragos que faz, ela pode agredir também, ajudar a formação da placa de gordura em todo o sistema arterial do nosso organismo. Outro componente que ajuda é o colesterol ruim, que é a fração LDL. Quanto mais alto for o LDL colesterol do indivíduo, maior é a chance de formar e crescer a placa de gordura. E outro fator importante é o colesterol ruim baixo. Então, o ruim alto e a fração boa baixa são grandes indícios para a formação da placa de gordura. Tá? Um outro fator importante é a idade. A idade também, à medida que o indivíduo envelhece, o processo inexorável das artérias, de endurecimento da artéria, também acontece.
Ok? Sexo. A mulher, até aparecer a menopausa, ela está mais protegida que o homem. Depois que ela entra em menopausa, aí os riscos, a chance de acontecer o processo aterosclerótico é igual. E raça também entra como um dos fatores de risco. Tabagismo, grande fator de risco para a doença aterosclerótica. Devia falar, o meu cunhado infartou. Aí você pergunta, fumava? Sim. Era hipertenso? Sim. Diabético? Sim. Então, veja, o diabetes também é um importante fator para a formação da placa de gordura. Depois vem sedentarismo, alimentação inadequada, gordura intraabdominal, gordura peritoneal. A nossa gordura, ela pode ser distribuída só debaixo da pele ou ela está dentro dos órgãos, infiltrada nos órgãos. Então, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Então, a gordura intraperitoneal, ela é um marcador de processo aterosclerótico também, tá? E o conhecido todo mundo de estresse, seja físico, mental, emocional. O estresse, todo mundo fala assim, não, estou estressado no trabalho, não, estou estressado, estou fazendo a mudança, estou estressado com o cunhado e tal. Então, assim, o estresse, ele faz mal quando você, dependendo de como você lida com ele. Porque se você vai fazer uma viagem, você ganhou um prêmio, ganhou uma viagem, uma semana num hotel, você fala, nossa, eu estou estressado para fazer a mala. Então, isso aí chama-se um eu-estresse, é um estresse bom, né? O indivíduo vai se encontrar com um amigo, com uma amiga, que não via tanto tempo, é uma festa, uma comemoração, ele está estressado para se arrumar, para chegar logo, é um eu-estresse. Agora, quando isso começa a causar agressão ao indivíduo, então é um distresse, tá? Então precisa ver, eliminar. Mas a grande maioria das vezes que a gente vê é um estresse patológico. Então depende muito de como o indivíduo encara aquilo que está chegando para ele. Né? Você pode estar andando na rua, a pessoa pisar no seu pé, você fala, não, tudo bem, ele não viu, como você pode achar que esse indivíduo pisou de propósito, porque ele não gosta de você. Né? O fato é o mesmo. A criança chuta a bola, quebra o vidro. Para o dono da casa é prejuízo, para o vidraceiro é lucro. O fato é o mesmo. Não é verdade? Então depende de como você encara esse estresse que chega para você. Aqui é uma explicação da placa de aterosclerose. Veja que ela tem aquele ponto de gordura mais amarelado aqui nessa região, que é o depósito que vai crescendo e obstruindo o vaso. E o que acontece ao longo do tempo? O vaso vai ficando entupido. E aí pode aparecer o quê? As doenças cardíacas, angina, infarto, a hipertrofia ventricular, junto com a hipertensão, o AVC. Está vendo como o processo caminha junto, de mão dada? E aí esse processo aterosclerótico, por conta da hipertensão arterial e de todos esses fatores, ele vai agredindo vários locais, vários pontos arteriais do nosso organismo. Então pode ir lá, cérebro, olha lá. Eu posso ter na região da retina, ter a retinopatia hipertensiva, eu posso ter nas carótidas, uma placa de gordura em determinados pontos da carótida, que são pontos onde existem receptores ali de pressão arterial, receptores químicos, isso pode prejudicar. Então, o indivíduo pode ter uma tontura, pode cair, às vezes ele vira o pescoço e desmaia, porque ali existem sensores que controlam a pressão arterial. Então, dependendo da localização, é importante o quadro que ele pode apresentar. Tá? Aqui o coração, aqui mostrando uma coronária, e ali é o fato de quando ela entope, aí vem uma área isquêmica, se for um tempo prolongado, o indivíduo infarta. Tá? Então veja que o processo aterosclerótico ele é generalizado. Aqui eu tenho renal, eu posso ter aneurismas na aorta abdominal, que aparece, às vezes a gente vai palpar o paciente, você sente uma pulsação enorme, um sopro, fala, epa, não pode apertar muito que isso está dilatado. Né? Pode estourar, na palpação ele pode romper. E aqui também a obstrução nas artérias dos membros inferiores das pernas leva a um quadro muito típico que chama-se claudicação intermitente. O indivíduo caminha, daí a pouco começa a aparecer dor na perna, ele é obrigado a parar, aí ele para, olha a vitrine, olha o celular, depois ele continua de novo. Chama-se claudicação intermitente. É muito típico de quem tem processo obstrutivo na perna. E é comum na clínica do dia a dia, quando o paciente vem, dependendo da idade, a gente palpa, ela tem 85 anos, você palpa, tem os pulsos perfeitos lá embaixo.
periféricos todos presentes. Então, uma circulação boa, você vê que tem uma temperatura corpórea preservada, a pele tem uma boa nutrição. Então, esse provavelmente vai viver muito tempo ainda mais, porque ele tem irrigação. É como se fosse uma horta, né? Um plantio. Se chega água, a planta vai. Se não chega, ela envelhece, enfraquece, tá? Então, ela se torna velha mais cedo. Então, o que, que acontece? É a mesma coisa. Então, vejam aqui, ó, uma artéria normal e aqui eu tenho uma obstrução, ó, não chega sangue. E eu posso ter até lesões que chegam na pele, ó. Hipertensão arterial faz isso. Às vezes, a primeira queixa do indivíduo, ele chega com claudicante. Diz, ó, agora eu andava 5 km, não sentia nada. Depois, a cada 3 km, começa a me doer aqui, começa a doer a panturrilha. Aí eu sou obrigado a parar. Aí você vai ver que está faltando circulação naquela região. Agora vamos falar de diabetes. Muito bem. Veja, diabetes é uma outra patologia que vem crescendo de forma assustadora. Nós temos no Brasil cerca de 12 milhões de diabéticos. No mundo, quase 400 milhões de portadores de diabetes. Existe uma expectativa de que no ano 2035 chega a 600 milhões de diabéticos no mundo e que os Estados Unidos só vão ter obesos. Eles marcaram bem essa data aí, que lá só vai existir obeso. Então, é uma doença bastante frequente. É a 6ª causa de internação hospitalar. 30% das dores precordiais que chegam no pronto-socorro são pacientes portadores de diabetes. E vejam, olha, principal causa de cegueira e amputação. Então, quando um paciente chega amputado por diabetes, é porque ele teve uma evolução bastante agressiva da doença, que não pode deixar isso acontecer. Ou uma cegueira por conta da doença. Tá? Qual a definição de diabetes? Doença metabólica caracterizada por hiperglicemia resultante de defeitos na produção ou secreção da insulina, ou então na ação insulínica, ou seja, ela não é produzida na quantidade necessária, ou se ela é produzida, ela não funciona bem, ou o receptor com quem ela tem que conversar, que nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, também não funciona. Habitualmente, a gente tem a hiperglicemia acompanhada de aumento de colesterol, triglicéridos e hipertensão. Vem tudo de mãozinha dada. Há quem diga que a hipertensão arterial e a diabetes são duas irmãs da mesma mãe, né? Elas têm as mesmas manifestações. Vocês vão ver aqui o quadro clínico que eu vou colocar. Elas se parecem muito. Então, parece que elas vêm da mesma etiologia, né? Muito bem. As consequências eu vou mostrar aqui. Então, veja. O nosso pâncreas ele é composto por 2 tipos de células, a célula beta e a célula alfa. A célula beta é a responsável pela produção e secreção de insulina, e a célula alfa é pela produção e secreção de glucagon, que faz ao contrário. Então, a insulina, quando o sangue tem muito açúcar, tem uma glicemia alta, a insulina vai lá e se responsabiliza em abaixar essa glicemia. Quando o indivíduo não tem açúcar, que está em hipoglicemia, um outro hormônio é ativado, que é o glucagon, fazendo com que essa glicemia aumente, porque a gente tem que ter um platô normal, porque o cérebro precisa de glicose, todos os nossos órgãos precisam de glicose, os nossos músculos, etc. Tá? Então, tem que haver esse balanço. Então, é assim, se o indivíduo tem hiperglicemia, o que acontece? Ó, o açúcar alto, ele vai estimular a produção de insulina pelo pâncreas, a insulina vai fazer com que essa glicose seja armazenada no fígado e no músculo e no tecido adiposo, tá? Então ela tira o açúcar do sangue, a glicose, e guarda nesses tecidos. E aí, se o indivíduo tiver uma hipoglicemia, ficou muito tempo sem comer, etc., essa hipoglicemia estimula o pâncreas, aí agora a outra célula produz o glucagon vai no fígado e faz o processo contrário. Transforma o glicogênio, que é um reservatório de glicose, em glicose. E aí aumenta a glicemia. E assim vai o balanço no dia a dia. Com jejum, ele produz glicose. Comeu muito, essa glicose é armazenada, principalmente no fígado, no músculo e no tecido gorduroso. Tá? Aqui é um esquema que eu coloquei só para ver como que esses órgãos se conversam entre eles, guardando a glicose em excesso quando precisa. Tá? Mas os órgãos principais, músculo, fígado
e tecido gorduroso. Primeiro ele guarda no fígado, quando está lotado o fígado ele vai guardar no músculo, o lotou tudo, guarda no tecido gorduroso. Tá? Como é que funciona a insulina? A insulina ela é secretada pelo pâncreas, vai nessas células, pode ser o fígado, pode ser o músculo ou tecido adiposo, tem um receptor que recebe a insulina, esse receptor manda um código para dentro da célula e abre o canal para a glicose entrar. Então, por aqui dá para entender que se não existe insulina, isso não acontece, ou se existe uma insulina doente, aqui também não acontece, ou se falta insulina, ou se a insulina existe direitinho, funciona direitinho, o receptor pode não abrir também. É uma outra doença que aparece, ou seja, o indivíduo produz, mas a periferia não responde à ação da insulina. Olha aqui o gráfico, o indivíduo é um gráfico quando ele come, o nível de glicemia no sangue, e aqui o aumento da insulina. Então ele comeu, aumentou a glicemia, aumenta a secreção de insulina. Depois ele diminuiu, não parou a ingesta, fez lá suas atividades, consumiu a glicose cai, a insulina cai. E assim vai, café, almoço e janta, ok? Ela está sempre respondendo adequadamente ao nível de glicemia. Ela tem um pico, primeiro ela solta um bolo rápido, depois ela tem uma secreção mais lenta para adequar. Então a glicemia sobe, há um pico de insulina, depois essa glicemia começa a cair, aí vem uma outra secreção secundária para adequar ao nível que o indivíduo precisa. Tudo bem? Aqui é uma outra explicação, indivíduo não portador de doença diabética, por exemplo, indivíduo saudável, olha lá, secreção de insulina, vai no receptor, o receptor da insulina manda um sinal para abrir o receptor e a glicose entra dentro da célula. No diabetes tipo 1 não existe a produção de insulina, o pâncreas não produz insulina. Não tem como fazer, não existe o hormônio, ele não produz. Então o que acontece? O receptor não é estimulado e, portanto, não abre o canal de absorção da glicose. No tipo 2, existe pouca insulina ou não funciona direito. É uma secreção não adequada. E, portanto, aqui o receptor fica prejudicado e aqui não abre a portinha para entrar na célula a glicose. Tudo bem? Então, esses são dois tipos da doença diabética. Olha, aqui dá para ver perfeitamente. Veja, o indivíduo normal, não diabético, do tipo 2, olha aqui o que acontece. Ó, o normal está aqui, ó, em amarelinho. Ele comeu, tem o pico de insulina. Ó, café, almoço, janta, por exemplo. Já no diabetes, olha aqui ó, a dificuldade, ó, o nível de secreção é menor. Então, portanto, ele vai ficar um tempo maior com açúcar alto no sangue. O que é que faz mal? É a hiperglicemia em tempo prolongado. Porque a hipoglicemia você tem depois do almoço. Mas existe um ajuste eficaz da insulina, essa glicemia não. O problema é você ficar com a insulina, com a glicemia alta longas horas, porque ela é tóxica para a célula, é a glicotoxicidade. Tá? Esse é o problema, você ter uma glicemia alta durante muito tempo. Ela é lesiva para as células, porque você come, ela vai subir, não tem jeito, mas em 2 horas tem que estar resolvido o problema. Tá? Agora, se ele leva 4 horas para normalizar o nível de glicemia, ele ficou 2 horas aí com a glicemia alta, lesando os órgãos, tá? As células. Aqui é um perfil, o tipo 1 sempre ele é jovem, magro, porque ele não produz insulina, e o tipo 2 é o gordinho, mais rechonchudo, tal, 40 e tantos anos de idade, que aí ele produz uma insulina que não consegue atuar no receptor. Então ele tem uma resistência periférica à ação da insulina. Por isso que a gente fala, emagrece, não come tanto, porque quando ele emagrece, há uma melhora na resposta do receptor à secreção de insulina. Bem? E os remédios funcionam assim também, estimulando a produção de insulina e melhorando a resposta do receptor à insulina. A gente chama resposta periférica. Tá? A mesma coisa, o diabetes também pode causar essas mesmas lesões, porque é uma lesão vascular, e aqui eu coloquei só para afirmar, olha aqui, ó. A mesma coisa. Olha, bem-vindo, ó. Tá vendo? Renal. Aí já é uma nefropatia diabética. A mesma coisa da claudicação. E aqui aparece uma coisa nova também, que é a neuropatia periférica diabética, a polineuropatia. Também o diabetes tem agressão no seu sistema nervoso periférico. Tá? Então ele pode ter parestesia, o formigamento do braço,
ele pode ter essas feridas enormes. Por quê? Porque ele perde o trofismo muscular, ele perde o trofismo para a região, ele perde o trofismo para a pele. Ou seja, o tecido começa a necrosar, porque aqui o nervo foi agredido pela infecção, ele começa a se degenerar. E aí ele tem essa ferida enorme, aberta, às vezes purulenta, a maioria das vezes, e não sente nada, ele nem percebe. Tem que olhar o pé dele e dizer, opa, aqui, não tenho nada não. Não, só tenho aqui, põe o espelho para ver. Aí que ele vê, porque ele perde a sensibilidade. Por quê? Porque ele não consegue mais o impulso nervoso vir lá da célula receptora e trafecar pelo nervo. Tá? Aqui, ó, porque o nervo perdeu a condução elétrica. E existe também a neuropatia autonômica diabética, que vai mexer mais com o sistema nervoso autônomo desse indivíduo, que é aquele sistema que coordena tudo, digestão, batimento cardíaco, respiração, movimento intestinal, e a gente nem sabe, está dormindo e está tudo funcionando. Então quem faz isso é o sistema nervoso autonômico. Então veja, quando pega o sistema cardiovascular, ele tem a neuropatia autonômica cardiovascular, ele tem uma taquicardia alta, a frequência cardíaca dele é sempre alta, ele perde essa capacidade de modular quando não está fazendo nada, baixa a frequência cardíaca. Está fazendo esforço, sobe a frequência cardíaca, ele está sempre com uma frequência alta. Né? Normalmente um diabético que você examina, ele chega às vezes no consultório com frequência de 100, 110, e não chegou correndo, estava lá sentado 1 hora lá esperando, você pode crer que ele já tem doença autonômica cardiovascular. E aí ele cansa mais fácil, a sobrevida diminui, porque o risco de morte súbita é alto. Tá? Gastrointestinal, ele tem a gastroparesia intestinal, então ele come, a digestão não é feita direito, fica empachado. Gênito urinário é perda de urina ou dificuldade para urinar, porque o sistema nervoso autônomo que coordena o processo miccional está complicado. Tem suores no corpo em excessivos, né? Os suores são excessivos, então assim, ele soa só do lado esquerdo, por exemplo, ou só nas costas, abundantemente. Por quê? Porque o sistema nervoso autônomo controla a nossa sudorese. Tá? E assim são outras disfunções que aparecem no indivíduo diabético, que é a neuropatia diabética. Então, são duas doenças bastante agressivas. E aqui a obesidade. Essa aqui é uma foto em homenagem a um índio americano, ele tinha isso mesmo, 410 quilos, e ele é feito de cera, né? Vamos dizer, eu coloquei aí só para destacar. Então, a obesidade, ela não é só uma coisa fofa. Ah, não, gordinho fofo, tal, não sei o quê, barriga chopes, tal, musculação, de show de levantar copo, não. Ela é uma doença que é chamada de que ela é uma comorbidade, ou seja, ela arrasta com ela outras doenças. Que doença? Por exemplo, a apneia do sono. O indivíduo extremamente obeso, ele dorme, todo aquele volume abdominal comprime a caixa torácica, o diafragma, ele fica com um valor, uma caixa torácica muito pequena para ventilar, um volume respiratório baixo, né? E aí o que acontece? Ele pode entrar em apneia, então ele para de respirar. Quando ele para de respirar, o que acontece? Não há oxigenação adequada do sangue, e aí ele pode fazer lesão cerebral, lesão cardíaca, né? Pode morrer dormindo. Tem pessoas que fazem arritmia cardíaca muito graves enquanto estão dormindo. Ele corre mais risco de vida dormindo do que acordado, por causa da apneia do sono. E pode vir junto ronco, sonolência durante o dia, acidente por causa dessa sonolência. Ele dorme mal a noite toda, durante o dia ele tem sono. Né? Então, aí o indivíduo emagrecendo, isso melhora muito. Tá? Mas é importante, e ronca, né? Normalmente a mulher, o marido é gordo, obeso, ela fica a noite toda, né? Cutucando, para ele virar. E se ele fica de barriga para cima, né? Posição supina, ele sufoca, engasga. Então ela tem sono também durante o dia, não porque ela dorme mal, né? Porque ela fica vigilando e ele fica cheio de hematoma nas costas, porque ela fica assim, né? E ele fala, não, durmo bem. Eu falei para um paciente outro dia, bastante obeso, falei, o senhor ronca? Ele falou assim, não, enquanto eu estou acordado, já observei que eu não ronco. Eu falei, mas eu quero saber se eu estou dormindo. Bom, aí eu não sei, mas enquanto eu estou acordado lá, eu não ronco, eu tenho certeza. Não, mas eu quero saber se eu estou dormindo. Né? A obesidade leva a uma incidência maior de derrame cerebral,
dislipidemia, que são a gordura alta no sangue, a hipertensão arterial, infarto, varizes, gota úrica, que é aumento de ácido úrico, osteoartrose, evidentemente, você tem um osso que tem que suportar 60 a 70 quilos, está suportando 140, 70 quilos a mais, a articulação não vai aguentar, próprio diabetes, ela é uma comorbidade para diabetes, calculose biliar. Então, é assim, é uma doença também que merece atenção e tratamento, tá? Uma coisa importante na obesidade é a gente entender que existem dois tipos. Existe a obesidade maçã e a obesidade pera, né, que a gente chama. A obesidade maçã tem um risco cardiovascular muito maior que a obesidade pera. Então, a obesidade maçã é aquela barriguinha de barril, né? E a obesidade em pera, a pessoa é magra, mas o quadril é largo. E ela tem essa... Só que assim, essa tem pouquíssimo risco cardiovascular, vocês vão ver por quê. E essa daqui tem. Essa aqui é fácil de emagrecer, essa aqui é muito mais difícil, né? Então, por que ela tem um risco maior? Porque esse tipo de obesidade em barril, de abdômen, maçã, ela deposita gordura nos órgãos, tá? E essa outra obesidade aqui, ó, e ela é uma obesidade que é fácil de emagrecer. Você pôs o indivíduo sob dieta ou qualquer programa de perda de peso feito pelo endócrino, enfim, esse indivíduo é mais fácil emagrecer. Agora, esse outro aqui, a gordura está debaixo da pele. Então, o risco cardiovascular é menor. Só que é muito mais difícil perder esse tipo de gordura. Normalmente vem com mulher, ela vem super brava, porque assim, ela fez dieta há um ano, perdeu 100 gramas. A amiga dela, que tem obesidade abdominal, fez 6 meses, perdeu 5 quilos. Ele não se aguenta, né? Então, é assim, é difícil realmente de perder. Então, tem paciente que chega assim no consultório e fala, eu já vejo que, né? Ele vai falar da obesidade, vem com esse perfil. Ela falou, doutor, o senhor é minha última chance. Já passei em 20 pessoas, fiz 15 tratamentos, o senhor é a minha esperança para eu perder peso, perder isso aí. Eu falei, então vamos com calma, vamos pensar em tempo longo, porque isso aqui demora muito para perder esse tipo de obesidade. Perde, mas leva muito tempo, é mais difícil. E a obesidade também, ela tem não só a parte fora, estética, mas ela traz também submersa um número de doenças muito grande. Tudo bem até aqui? Está muito rápido, devagar, está fácil, né? Prevenção e tratamento. Como é que a gente faz a prevenção e tratamento dessas doenças? Primeiro, perda de peso. A hipertensão ajuda bastante se o indivíduo perder peso, a obesidade ajuda bastante e o próprio diabetes. Normalmente, uma perda de 5 a 10% do peso é muito bom. O indivíduo pesa 90 quilos, se ele perder 10 quilos, 10 quilos está muito bom. Se ele perder 10% do peso, dá 9 quilos, 10 quilos e vai sair muito bem. Uma dieta balanceada, evidentemente, é importante no indivíduo. 50% de carboidrato, 30% de gordura, 20% de proteína, é o que os nutricionistas gostam, né? Uma coisa importante é o que existe hoje, né? Já vem há algum tempo, mas é o índice glicêmico dos alimentos. O que significa isso? É bom que o indivíduo conheça isso, porque assim, você fala assim, pão engorda, mas assim, você tem o pão de forma, você tem o pão francês, você tem o pão preto, então todos esses pães aumentam a glicemia? Aumentam, só que um aumenta mais, por isso que chama índice glicêmico. Então, se você coloca laranja, mexerica e banana, todas aumentam? Aumentam, mas a mexerica aumenta menos. Percebe? Então, o indivíduo tem que começar a ter essa ideia de escolher o melhor alimento dentro daqueles de preferência. Ah, essas frutas eu gosto dessas 5, só que essas 3 aumentam muito o açúcar, a glicemia. Eu vou escolher essas 2, tá? Legumes, verduras e frutas e fibras, né? Hoje se fala muito, né, da microbiota intestinal, né, a colônia de bactéria intestinal. Então é assim, hoje a gente tem, a ciência sabe que os lactobacilos, você tem os do bem e os do mal, vamos falar assim, né? O lactobacilos ou as bactérias do bem são bactérias que fazem com que o indivíduo, quando essa flora intestinal predominam as bactérias do bem, esse indivíduo é mais magro, ele tem menos processo inflamatório, tem menos aterosclerose, tem menos diabetes, menos hipertensão. E quando o indivíduo tem a sua colônia intestinal mais colonizada por bactérias do mal, são indivíduos que têm mais obesidade. Por que acontece isso? Porque descobriu-se que essas bactérias, elas digerem muito mais a alimentação.
o alimento que o indivíduo come. Portanto, ele absorve um potencial energético muito maior do que quem tem as bactérias do bem. Então, ele não é só magro porque ele come pouco, porque ele come verdura, porque etc. É porque ele tem uma flora intestinal que facilita isso. As bactérias do mal, o que elas fazem? Elas fazem com que o indivíduo absorva muito mais energia, portanto, ele vai engordar mais, e além disso, aparecem substâncias tóxicas, inflamatórias, que vão para o sangue. Então, o que acontece? Ele vai ter mais inflamação, mais diabetes, mais hipertensão, mais doenças inflamatórias agressivas. Essa é uma teoria que existe. Ah, mas como é que eu faço para ter bactéria do bem e não ter bactéria do mal? Sempre você vai ter as duas, mas você pode fazer com que a colônia das bactérias boas predomine sobre a colônia das bactérias ruins. Onde eu encontro isso? Nas verduras, legumes, você encontra isso. Nas verduras de uma maneira geral, alcachofra, o próprio leite leite de cabra tem, o kefir existe, né? Os iogurtes, né? Existe e você não precisa comer exageradamente, mas pelo menos cada 2, 3 dias, que é o tempo de sobrevivência dessa bactéria, você vai se alimentando progressivamente, você vai tendo uma mudança de hábito, porque você vai se sentindo melhor. Tá? Então, assim, não é só aquela coisa, come bastante verdura, legume, porque não tem caloria, você emagrece e tal. Hoje não, hoje se pensa diferente. Já vem há muito tempo esse estudo das bactérias boas e não, tá? Então, é importante. Por que a bactéria do mal intestinal, ela gosta o quê? Gosta de gordura, de coisa pesada, ela se alimenta disso. Então, você está dando um alimento que ela gosta, portanto, vai ter mais uma colônia aumentada disso. Se você dá o alimento que ela não gosta, ela não vai crescer e vai predominar a outra. Né? Que ela vai, esses alimentos que são, vamos dizer assim, os pré-bióticos, eles têm uma capacidade de produzir a frutose e oligosacarídeos, que é o que essas bactérias do bem gostam. E, portanto, a flora vai ser maior. Diz assim, como é que eu faço para mudar isso? É fácil, começa a comer um prato de verdura no almoço. Come sua verdura, toma aí um leite fermentado, né? Vai fazendo, que assim, mesmo que você não mexa nas outras coisas, mas acostume, porque progressivamente a sua flora intestinal vai mudando. E aí você vai mudando o comportamento, porque essas substâncias tóxicas não entram, então você começa a se sentir melhor, melhora a autoestima. O estudo disso é muito grande, então tem que começar a pensar nisso. Agora, não adianta você fazer isso a semana inteira e ir no churrascão do cunhado no sábado e se encher de picanha, cupim, cerveja. Né? Tudo bem, você vai, mas não precisa estragar tudo num fim de semana, tá? Uma vez ou outra, tudo bem, mas não pode sempre, porque aí você vai fazer com que as bactérias do mal cresçam e provoquem toda essa agressão ao nosso organismo, tá? Cuidado com bebida alcoólica, que são calóricas e aumentam triglicérides, o indivíduo engorda, evidentemente, e dar uma preferência para quem tolera nos adoçantes, tá? Em relação ao estilo de vida, é aquela história, fazer exercício, caminhada, né? Antes disso procurar um médico, ver se tem condição para isso, qual é a frequência cardíaca que vai tratar, que vai ser usada, né? Para perda de peso e melhora do condicionamento físico, tudo isso existe uma avaliação e um acompanhamento, tá? Se possível, 3 vezes por semana. É importante que o indivíduo, se ele conseguir, depois das refeições, caminhar meia hora, 40 minutos, isso é muito importante. Quer dizer, depois da comida, espera 30, 40 minutos. É lógico que é difícil hoje fazer isso por causa do ritmo de trabalho, mas quem puder fazer isso pelo menos uma vez por dia, ou na janta, ou no almoço, isso faz com que você melhore os receptores periféricos à insulina. Ou seja, você vai ficar com um tempo menor e hiperglicêmico pós a refeição. E se você faz isso frequentemente, quer dizer, todo dia você lá caminha 40 minutos depois da refeição, esses 40 minutos são suficientes para melhorar a recepção, o receptor de insulina por 6 a 8 horas, a 10 horas, quer dizer, vai servir até a janta. Aí na janta você vai servir até o café. No café você vai servir até o almoço, percebe? Por que a caminhada é importante depois das refeições? Porque você melhora a sensibilidade do receptor à insulina. E, portanto, você vai ter uma hipoglicemia, ou melhor dizendo, uma normalização da glicemia mais rápida, tá? Então, é importante a caminhada.
Claro que o exercício, o condicionamento físico, tudo bem, você tomou café às 7 horas da manhã, às 10 horas você vai na academia, tudo bem, também é válido. Mas esse exercício pós-prandial, para quem puder fazer, é importante. Comer a salada, comer lá seu lactobacilo, caminhar depois da refeição é muito importante. Dieta e exercício é muito importante na vida do indivíduo. E existe o tratamento medicamentoso, que aí depende do quadro clínico, aí o colega, o médico vai saber tratar, enfim, dar o remédio adequado, tá? A alopatia adequada. Agora, e nós aqui da alquimia, né? O que a gente pode contribuir com o tratamento também dessas doenças? Então eu coloquei aqui algumas observações para vocês, os alunos entendem muito bem isso, mas tem pessoas que são visitantes, são de fora e que precisam conhecer também o nosso trabalho. Tá? Então vejam, o ser humano, a terapia floral, ela trata do indivíduo de uma forma mais completa. Né? A gente enxerga o indivíduo não só como um corpo físico, né? Que ele tem pele, músculo, articulação, órgãos. Né? O indivíduo também tem a sua parte emocional, a sua parte sentimental, a sua parte espiritual, né? As suas memórias. Tudo isso é vibracional. O floral também trabalha nessa área. Então, por isso que a terapia floral ela é abrangente. Ela é sutil, mas ela é abrangente também. O Joel Aleixo, que foi criador de todo o sistema floral, já tem quase 30 anos trabalhando nisso, e compondo florais, e fazendo, e tratando, e cada vez mais aperfeiçoando, né? Usando todo o conhecimento da alquimia, né? Aperfeiçoando e tendo as suas inspirações. Então, nós aqui, os florais, a gente trabalha com as flores. Quando vocês tomam um floral, assim, resumidamente, você está tomando a flor viva, líquida, toda aquela energia que ela tem. Por que a alquimia ensina isso para a gente? Porque assim, você pode ter uma flor linda nascendo no pântano, nascendo num lugar ruim, feio, sujo, mas ela está lá, cumprindo a sua vida, cumprindo a sua meta, linda, maravilhosa, percebe? Então, ela traz esse resgate da pureza no indivíduo. Então, o indivíduo às vezes está ruim na vida por uma série de coisas não em volta dele, o entorno. Ele perdeu a linha dele, o caminho dele, o predestino que a gente chama. Quando você dá um floral, pela flor ter essa identidade dela, essa precisão dela, essa pureza dela, de continuar realizando o que ela veio fazer, ela ajuda a trazer você para a sua linha da vida. E quando você se trata, as doenças diminuem. Você começa a pensar muito numa doença, ela vai cristalizando, ó, ela vem vindo, tá? Claro que a alopatia também tem as suas explicações. Eu sou médico, eu também entendo como que a gente vê a etiopatogenia e a patologia das coisas. Mas existe também uma outra maneira de a gente ver como que as doenças aparecem. E assim, nem todas as ciências sabem tudo de tudo. Porque às vezes você tem uma doença que nenhuma terapia, nenhuma prática de atendimento resolve. Você pode ter feito alopatia, homeopatia, enfim, tudo. Então, nós não sabemos exatamente tudo de como as doenças aparecem no indivíduo. Tá? Cada terapia, cada método de filosofia de tratamento, conhecimento científico de tratamento, enxerga de uma forma. Mas, às vezes, você tem 10 especialistas tratando dessa pessoa e não resolve. Então, tem algo a mais. Então, o que a gente puder, dentro do nosso conhecimento, ajudar, nós temos que ajudar. O tratamento da criatura humana, ela tem que ser dado, tem que ser de mão dada, tem que ser auxiliar. Ora eu preciso de remédio, ora eu preciso de floral, ora eu preciso de um amigo. Uma paciente veio para mim essa semana, ela falou 48 minutos seguidos. Eu olhei no relógio. Eu tentava falar, não falou nada. E eu não conseguia falar. E ela falou. Quando chegou no final, ela falou assim, bom, o senhor vê aí o que eu vou tomar de floral, por favor. Aí eu vi dentro daquele contexto todo, falei, bom, vou dar, a senhora vai tomar isso daqui emergencialmente, a senhora pode tomar isso daí, não, e dei. No dia seguinte ela mandou um WhatsApp para mim.
Estou ótima. Puxa vida, o senhor foi a primeira pessoa que escutou o que eu tinha para falar. E tenho certeza que de toda a conversa que o senhor ouviu, o senhor vai me dar o remédio certo. E me deu. Muito obrigado. Essa mulher queria o quê? Alguém para ouvir. Né? Agora, não quer dizer que ficar ouvindo, você também vai resolver o problema de todo mundo. Porque se você tiver uma fratura exposta, você precisa urgentemente de um ortopedista. Não alguém perguntar, e aí, como é que está a tua relação com o teu cunhado? Está indo bem? Tudo certo? Ele não vai querer falar isso. Percebe que cada ponto de atuação tem a sua ação. E a gente tem que contribuir com isso, tá? Muito bem, aqui tem toda a filosofia que o Joel usa. O remédio floral começa desde o plantio, da maneira como ele planta, com o carinho, com a intenção de cura que ele faz. As mandalas, que as flores são plantadas dessa forma de mandala, não se usa vaso quadrado, nada disso. Tem toda uma explicação alquímica, espiritual por trás disso, porque que tem a dedicação dele em cada vez mais aprimorar, tá? Então essa é a nossa filosofia. Aqui são os florais, nós encontramos sob a forma de sutis, existem os compostos, existe uma série de outros florais de apresentações diferentes, de glóbulos, da parte de cosmética, que a gente usa. São mais de 380 produtos. O floral também ele é enriquecido com minerais, com pedras preciosas. Tem o floral que tem ouro lá dentro, tem prata, tem diamante, tem cobre, tem ferro. Tudo isso é preparado, demora 1 ano, 2 anos para se preparar um composto desse, enriquecido. E ele também recebe pólen, própolis e geleia real, tá? Dentro do floral.